E aí, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao canal Inteligência Fantástica. Aqui, a gente já sabe que a mente humana é capaz de criar histórias incríveis. E depois da intro, a gente vai testar se a inteligência artificial consegue superar a gente. Bora lá! Vamos falar de Homem-Formiga, a Vespa, Quantumania. Esse era um filme muito esperado, muito aguardado aí pelos fãs, porque finalmente a gente ia ver ali a introdução do vilão principal dessa fase nova da Marvel nos cinemas, que seria o Kang, o Conquistador. Pra falar a verdade, a gente já tava esperando alguma coisa ali no filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, mas a gente acabou adiando pro Quantumania. E a gente já viu o resultado nas telonas aí nas últimas semanas. E na verdade algumas pessoas, no geral, né, o grande público, teve uma opinião bastante controversa ali sobre o final que foi apresentado e até mesmo o desfecho que deram pro Kang e tudo mais. Então a gente se perguntou, será que a inteligência artificial ia contar essa história de uma maneira diferente? Será que ela conseguiria construir um final mais criativo do que o que foi criado ali pelos próprios roteiristas? Então bora conferir. E aí, antes da gente continuar, de fato, a gente precisa dizer que as informações do ChatGPT, que foi a inteligência artificial que a gente usou para fazer esse vídeo, elas são limitadas até 2021. Então, naturalmente, que ela não tem ali tudo que aconteceu nos últimos anos de MCU para conseguir construir uma história mesmo, e nem a própria informação do roteiro do filme que foi ao ar. Então, para que a gente de fato conseguisse, né, ter uma versão alternativa, a gente teve que contar para ela qual que foi a história de fato, então escrever ali, colocar todos os detalhes do filme para que ela pudesse gerar uma história alternativa com os inputs que a gente foi colocando. Então a principal pergunta que a gente fez para o ChatGPT foi: com base em toda a história do MCU e os 2 primeiros filmes do Homem-Formiga, como você faria o roteiro de Quantumania com o vilão principal sendo Kang? O filme então começaria ali com Scott Lang vivendo uma vida tranquila. A gente viu ali em outras produções da Marvel que agora ele é um super-herói conhecido, né? Ele tem um podcast e tudo mais. E ele estaria ali colhendo ali os louros dessa fama que ele tem. E também ele estaria vivendo relações familiares, né? Estreitando os laços com a filha dele, que ele ficou bastante tempo sem vê-la e tudo mais. Então o início do filme seria um início bem tranquilo, um início bem leve, somente introdutório ali, mostrando toda essa relação do Scott com o mundo e com a família dele. Eu acho que até aí, pelo menos, está bastante similar ao que a gente viu ali no começo do filme, né? Mas já é aqui que a coisa começa a mudar de cenário. Tanto o Scott quanto a Hope, eles iam estar junto ali, eles seriam contatados pelos Vingadores. Aqui eu vou colocar uma opinião minha no meio dessa história que não tem nada a ver com o ChatGPT. Eu acho que se fosse para eles serem contatados pelos Vingadores, teria que ser o Bruce Banner, para fazer o link lá com a cena pós-créditos que a gente viu em Shang-Chi, que o Bruce Banner estava ali estudando aquela relação, né, que os 10 Anéis estavam chamando alguma coisa e tudo mais. Então essa é a minha opinião, o ChatGPT não trouxe isso, mas como ele disse que o Scott e a Hope seriam contatados pelos Vingadores, se eu fosse apostar em um, eu apostaria no Bruce Banner. Agora eu vou voltar pro roteiro alternativo. E aí os Vingadores iam dizer ali que eles estavam monitorando algumas falhas temporais e que o Hank Pym estava ajudando eles a entender o que estava acontecendo por conta de todo o conhecimento que o Hank tem do reino quântico, mas que eles não estavam conseguindo falar com o Hank, então o Scott e a Hope se dirigiriam pro laboratório do Hank Pym, onde eles iam encontrar ali uma cena de devastação, um acidente aconteceu, alguma coisa aconteceu. Eles iriam encontrar ali, né, tanto o Hank quanto a Janet caída, e eles iam tentar entender o que aconteceu. A Janet então ia explicar para eles que teve um acidente, uma explosão, e que a Cassidy acabou sendo puxada para dentro do reino quântico. E aí no filme eu fiquei bastante curioso para saber como o ChatGPT faria essa cena da explosão. Então eu pedi para ele descrever especificamente essa cena. Vamos ver o que ele está pensando. A cena começa com os heróis em um laboratório secreto, trabalhando em sua missão de investigar a anomalia temporal que está causando estragos no universo. Eles estão concentrados em seu trabalho, mas logo começam a perceber que algo está errado quando o equipamento começa a falhar. Hank Pym tenta corrigir o problema, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, uma luz brilhante envolve todo o laboratório e quando ela aparece, só vemos Hank e Janet caído e Cassidy faltando. Bom, não sei se os roteiristas da Marvel estão usando aqui o ChatGPT porque parece as cenas que eles fazem, né, de acidentes e tudo mais.
Mas enfim, vamos voltar pro roteiro. Então quando eles voltam ali, eles começam a procurar a Cassidy, eles não encontram ela, e a primeira coisa que eles pensam é que ela foi sugada ali pro reino quântico, e o Scott já desesperado, né, por ser a filha dele, já se prepara para fazer um salto e entrar no reino quântico para poder resgatar sua filha. E nesse momento a Janet explicaria para ele que ela sabe algumas coisas do reino quântico. E aqui eu preciso dizer que eu coloquei essa informação com base nos trailers por conta de todo aquele mistério, né, que a Janet fazia de que ela sabia algo sobre o reino quântico e tudo mais. Não tô nem falando do filme em si, tô falando do momento antes do filme, dos trailers, né? Então eu coloquei essa informação para ver como o ChatGPT ia contar essa história diferente. Antes deles entrarem no reino quântico, e mais uma diferença do filme é que somente o Homem-Formiga e a Vespa entrariam no reino quântico, os outros personagens não iriam lá, até porque eles acabaram de sofrer um acidente. Então ela falaria ali, daria alguns detalhes, que ela encontrou um homem que estava construindo um exército ali dentro do reino quântico e que é pro Scott tomar muito cuidado com esse homem porque ele é muito poderoso, e esse é o máximo de detalhe que o ChatGPT colocou sobre as informações que eu dei para ele. Bora voltar. Então o Scott se prepara ali para saltar no reino quântico, ele já tá imaginando que esse homem que a Janet citou é o homem que sequestrou a Cassidy, e é então que o Homem-Formiga e a Vespa fazem o salto e entram no reino quântico. Lá no reino quântico, eles cairiam já num lugar, numa cidade mesmo, que estaria ali com uma cena de como se fosse uma batalha, algumas coisas destruídas e tudo mais, e no meio dessa pequena batalha, não seria nada grandioso, mas no meio dessa pequena batalha, eles encontrariam ali um homem chamado Nathaniel, e o que esse homem ia dizer para eles é que ele estava lutando, ele estava tentando evitar que outras variantes dele utilizassem o reino quântico como uma forma de se mover pelas linhas temporais e pelo multiverso como um todo. Mas que uma variante deles conseguiu entrar ali e roubar toda a tecnologia dele, fugindo pelo reino quântico, e que ele precisaria ali da ajuda do Scott Lang e tudo mais para essa variante. E aí, para ganhar a confiança dos heróis, ele diria que provavelmente essa mesma variante é quem tá com a Cassidy nesse momento, que eles iam se unir para ajudar esse homem a mapear, identificar onde é que tá essa variante. Ele diz que ele tem uma tecnologia que ele pode mapear, né, pulsos de energia para onde essa variante viajou com a sua tecnologia. Então os heróis ajudariam ele ali a mapear isso e ir atrás dessa variante dele que roubou a tecnologia e possivelmente também está com a filha aí do Homem-Formiga. Após eles mapearem alguns pontos, o plano dele seria que o Nathaniel desenvolveu como se fosse um GPS, um localizador ali que está com o Homem-Formiga, e que assim que ele encontrasse essa variante, era para ele sinalizar pro Nathaniel onde que estava essa variante, pro Homem-Formiga evitar entrar em conflito direto com essa variante, né? Porque senão ele poderia acabar sendo destruído, porque ele seria muito poderoso e tudo mais. E como a própria Janet já contou essa história antes, o Homem-Formiga meio que casa as informações. Então ele tá com esse GPS, e quando ele achar essa variante, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar a localização, porque o Nathaniel seria a única pessoa que conseguiria neutralizar aquela tecnologia. E aí eles mapeiam alguns pulsos energéticos e começam a ir atrás dessa pessoa. O filme todo então se daria com o Homem-Formiga e a Vespa indo atrás de rastros dessa variante e também tentando achar a filha do Homem-Formiga. Nesse caminho, a gente ia ver o Homem-Formiga encontrando outras variantes do Kang. E aqui o chat não deixou muito claro se seria dentro do próprio reino quântico ou se eles fariam pulos ali para outros universos. Na minha opinião, faria mais sentido eles darem pulos para outros universos e acharem essas outras variantes do Kang em outras linhas temporais. Mas o fato é que esses pulsos de energia, enquanto eles estão indo atrás desses pulsos de energia, eles encontrariam ali outras variantes do Kang, e aí é onde que estaria toda a ação do filme, né? Eles entrando em conflito com essas variantes, fugindo dessas variantes e tudo mais, até que finalmente eles vão encontrar a variante principal que eles estão buscando, que é aquela que roubou a tecnologia do Nathaniel. Assim que eles encontram essa variante, o Homem-Formiga manda a localização para o Nathaniel, mas ele também percebe que essa variante é uma variante mais jovem, então ele acha que ele consegue enfrentar ela sozinho, que ele não precisa do Nathaniel. Então eles vão para cima ali dessa variante mais jovem, tentando
capturar ele, né, tentando neutralizar ele. Durante essa luta toda, a Cassidy ia aparecer nesse lugar, e aí que teria o grande plot do nosso filme todo. Porque a Cassidy e essa variante estariam trabalhando juntas. Essa variante é, na verdade, o filho do Kang, que viu qual era o plano do seu pai e viu que ele conseguiu ali todo o avanço tecnológico necessário para colocar o plano dele em curso. Então ele roubou essa tecnologia e fugiu para que ele evitasse ali que seu pai conquistasse o multiverso. E que também, como eles já estavam ali no Reino Quântico esse tempo todo, eles conseguiram ver o que os Vingadores fizeram no filme Ultimato. E foi por esse motivo que, na verdade, o verdadeiro Nathaniel, que é o nome dessa variante, tentou entrar em contato com os Vingadores para pedir ajuda deles. E acabou que ele, como ele não tem o domínio dessa tecnologia, como quem domina essa tecnologia é seu pai, o Kang, ele acabou gerando um acidente e somente a Cassidy foi puxada para o Reino Quântico, onde eles começaram a trabalhar juntos. Mas aí nesse momento já ia ser tarde demais, porque o Scott já mandou a localização pro Kang verdadeiro, pro Kang original, e é aí que teria o grande desfecho do nosso filme, com esse momento que o Kang final chegaria para recuperar a sua tecnologia que foi roubada ali pelo seu filho. Então, nesse momento, os heróis ali que restaram, né, que é o Homem-Formiga, a Vespa, o Nathaniel de fato, né, que é esse filho do Kang, e a Cassidy se uniriam para tentar lutar ali contra o Kang, mas já é tarde demais, ele já está com todo o seu poder e ele acabaria ali subjugando tanto o seu filho, né, que ele estava atrás desde o princípio, quanto a Cassidy e o resto da família ali do Homem-Formiga, né? E aí é nesse momento que o Homem-Formiga ele ia acabar se sacrificando, ele ia acabar perdendo essa luta e ele conseguiria salvar os outros membros, ele conseguiria mandá-los para fora ali do Reino Quântico e ficaria lá dentro do Reino Quântico somente com o Kang com poder total. E o desfecho, na verdade, do filme seria um desfecho mais triste, bem mais triste na realidade, com o Homem-Formiga ficando para trás e dizendo ali para Cassidy e para os demais que eles precisam salvar o multiverso e tudo mais. E aí, na verdade, como resultado, né, desse filme, a gente teria alguns personagens novos, né? A gente teria aí esse filho do Kang, seria o Rapaz de Ferro, que poderia se unir aos Novos Vingadores. A própria Cassidy seria a Estatura, que provavelmente também vai se unir aos Novos Vingadores. E a Hope nessa história aqui acabou ficando igual ao próprio filme, ela só passou aí como Vespa, acabou saindo ali do Reino Quântico também e provavelmente vai chorar a morte do Scott do lado de fora. Quer dizer, não sei se ele morreu ou não, ele ficou ali subjugado, essa foi a palavra utilizada, subjugado pelo Kang lá dentro. E aí eu vou falar pra vocês que eu acho inclusive que esse final aqui ele fica bacana com o que a gente viu de cena pós-crédito, né? Não necessariamente igual, mas aí a gente poderia ver esse Kang full power, né? Com todo o seu equipamento e tendo conseguido de fato alcançar o avanço tecnológico necessário, reunindo ali o conselho dos Kangs. Eu acho que até ficaria legal essa junção aí com o que aconteceu de verdade, né? Na versão do Homem-Formiga que a gente viu nos cinemas, com essa versão alternativa aqui criada pela inteligência artificial. Então essa foi a versão alternativa do filme Homem-Formiga e a Vespa, pensado por uma inteligência artificial. Obviamente que a gente tem que colocar os inputs necessários, mas a gente tentou o mínimo possível conduzir a história. A gente foi colocando ali somente o que era necessário para que o chat desenvolvesse um pouco mais, né? Porque senão ele fica só num formato padrão, ele é um bom produtor de texto, porque ele não cria nada do zero, né? Ele simplesmente vai unindo toda a informação e todo o conhecimento existente para tentar construir uma história nova. Então foi isso é o que ele faz, né? Isso é o que ele fez aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa versão alternativa. Deixa aí seu comentário dizendo o que você achou desse final, ou se você prefere o final original desse filme, ou ainda se você acha que deveria ter um terceiro final. Não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar a gente. E se você quer ver outras versões, outros finais alternativos, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais que vão estar aparecendo nesse vídeo, porque é lá que a gente vai reunir os comentários e vai fazer enquetes para decidir qual vai ser o tema do próximo vídeo desse tipo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês numa próxima.